Olá pessoal, nesse vídeo eu vou ensinar vocês como é que eu tenho feito para fazer memorização dos versículos, tá certo? Bom, hoje vou memorizar somente o versículo 28, tá? Como já está bem tarde, só quero gravar esse vídeo aqui para mostrar para vocês mesmo e mas depois, né, em outros dias eu memorizo mais. Mas enfim, agora a gente está no trecho aqui do capítulo 1 de Romanos, que começa falando a partir do versículo 18. Deixa eu pegar aqui que vai mostrar. Da ira de Deus, tá certo? Da ira de Deus contra a humanidade, né? Da ira de Deus contra os ímpios que desprezam a Deus, desprezam o conhecimento de Deus na revelação natural, desprezam a palavra e são entregues por Deus a todo tipo de desgraça moral, tá certo? Então vamos ler aqui o versículo 28 e a gente vai ligar com o restante do capítulo. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Então, acho que o mais importante de vocês lembrarem é essas frases e palavras do início de cada versículo, porque isso aqui vai ser o gancho para você puxar todo o restante do versículo, tá certo? Então ele já começa aqui, falando além do mais, né? Então olha só, desde o versículo 18, como eu falei, até o final do capítulo, ele está expondo como que a humanidade está fundada em pecado. E além de tudo isso aqui que ele falou, tem mais ainda. Então, é como se ele já tivesse falado, ó, isso aqui está muito ruim, está muito ruim, está muito ruim, tem mais ainda, né? Então ele já começa afundando ainda mais o buraco onde a humanidade está enterrada. Então ele continua, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, e ao longo dos versículos aqui anteriores, ele começa a falar da revelação natural, né, da teologia natural, como os ímpios desprezaram esse conhecimento que é dado por Deus. No versículo 20 chega a dizer que desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, né? Então eles tiveram conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem renderam graças, e os seus pensamentos se tornaram fúteis e o coração insensato. Beleza. Então, esse foi o conhecimento que eles desprezaram de Deus. Desprezaram a revelação natural e, por consequência, logicamente, também a revelação especial. Aí ele continua. Ele os entregou uma disposição mental reprovável. Essa palavrinha aqui, entregou, se repete aqui no versículo 24 e no versículo 26. Olha só. Versículo 24. Por isso Deus os entregou a impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Versículo 26 fala, por causa disso Deus os entregou a paixões vergonhosas. Então aqui em cima, a impureza sexual, os entregou a impureza sexual, e aqui no versículo 26, os entregou a paixões vergonhosas. E aí ele fala da homossexualidade, do lesbianismo, enfim. Aí, aqui no versículo 28, ele repete essa palavra, né? Ele os entregou uma disposição mental reprovável. Então, sabe quando você peca, você se sente burro porque pecou? Você pensa assim, meu Deus, por que eu fiz isso? Que burrice, né? Imagina viver constantemente nesse estado de, de total perversidade moral e, ao mesmo tempo, uma disposição mental reprovável, né? Que vem junto com essa perversão que é falada aqui no versículo 27. Vamos lá. Para praticarem o que não deviam. Então, a lei de Deus é revelada na mente do homem. No capítulo 2 ele fala sobre isso. Paulo fala que o homem sabe que ele tem que obedecer a Deus, né? Ele tem uma lei gravada no seu coração. Isso está, inclusive, no versículo... Cadê? Versículo 15, do capítulo 2. Fala que os gentios mostram que as exigências da lei são gravadas em seu coração. Disso dão testemunho também a sua consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Então, olha como que eu fiz toda uma meditação, né, uma reflexão em cima de um versículo. Por que eu estou fazendo isso?
que a gente não quer só memorizar o versículo, a gente quer entender. Quando a gente entende o versículo, é mais fácil de memorizar. Agora eu vou para a memorização de fato. Então vamos lá. Eu vou recitar o finalzinho aqui do versículo 27 e vou depois começar a recitar o versículo 28. Eu já memorizei o versículo 28, eu estou regravando esse vídeo, porque a câmera do meu celular não tinha focado, mas eu vou memorizar aqui junto com vocês. Eu vou mostrar como se eu estivesse memorizando ele pela primeira vez, tá certo? Vamos lá, vou recitar o finalzinho do versículo 27 e depois vou para o 28. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Aí beleza. Por que eu estou recitando o finalzinho do versículo 27? Porque eu já quero ligar com o versículo 28. Tá? Vamos lá. Vamos ler aqui primeiro. Além do mais, eu vou separar essas partes do texto aqui. Tá vendo que tem as vírgulas, né? Eu vou separar por partes. Então dá para separar por 4 partes. Eu vou até mostrar aqui com meus dedos, né? Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticar o que não deviam. Então, 4 partes, tá certo? 4 partes aqui do texto. Vamos lá. Vamos voltar aqui e a gente vai recitar o texto lembrando dessas partes. Então, você vai lembrar. Vai ler a primeira parte, além do mais. É o que você tem que gravar. Além do mais. Além do mais. Beleza. Já gravei. Além do mais. Aí depois a segunda parte. Vamos lá. A primeira. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus. Aí já gravei a segunda parte. Tá? Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus. Tá? Eu estou de olho fechado aqui recitando, memorizando junto. Vamos lá para a parte 3. Vou fechar o olho aqui de novo. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável. Vamos lá para a parte 4 de uma vez? Para praticarem o que não deviam. Então vamos lá. Vou refazer aqui de novo aqui com as mãos. Tá? Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Então olha lá. Certinho. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Então o texto está memorizado, entendido. Eu acho que assim é bem mais fácil. Você divide o texto em várias partes e liga ele com o restante do contexto textual do capítulo que ele está inserido. Tá certo? Vou memorizar, gente. Isso aí tem sido uma bênção para mim e tenho certeza que para vocês também. Grande abraço.